Você que está acompanhando o Jornal Integração aqui pela Atitude 96, a gente conversa nesse instante com a doutora Valesca Catunda, que é titular da 2ª Promotoria aqui de Itapajé e uma das autoras, de uma ação por improbidade administrativa contra o ex-vereador Idevaldo Rocha e o ex-prefeito de Itapajé, Ciro Braga. E a doutora Valesca fala um pouco sobre essa ação, baseado em que o Ministério Público agiu e tomou essa decisão, doutora. Boa tarde. Inicialmente, boa tarde a todos os ouvintes da Atitude FM. Boa tarde ao Clésio e a todos os itapajaenses. Inicialmente, Clésio, eu quero aqui deixar claro que essa ação ela não brotou da cabeça do promotor, ela não brotou da minha cabeça, não brotou da cabeça do Dr. Rodrigo, não brotou da cabeça dos promotores da Procap, certo? Ela é uma ação embasada em uma investigação muito séria, feita, que já vem sendo feita acredito que aproximadamente uns 3 anos pela Procap. Foram coletados muitos indícios probatórios, de vários fatos, fatos de todas as ordens, fatos graves, que uma vez provados, como todos estão sabendo, podem ensejar uma condenação tanto na seara criminal, como é o caso do processo que está correndo lá no Tribunal de Justiça, como poderá também ensejar uma responsabilização na seara civil. E você me pergunta, e que responsabilização seria essa na seara civil? Seria justamente essa ação de improbidade administrativa que o Ministério Público impetrou aqui na comarca de Itapajé, e que vai correr aqui mesmo, vai tramitar aqui, porque é uma ação cível, E sendo cível, não haveria foro, Não há foro por prerrogativa. Então vai tramitar aqui mesmo na comarca. Se forem realmente comprovados todos esses fatos, pelos quais eles estão respondendo e que foram muito bem coletados, vários indícios, probatórios durante esse tempo todo, eles poderão, ser sancionados com vários tipos de punições, e dentre elas, todos sabem aqui que uma das punições para um agente que é condenado à improbidade administrativa é a inelegibilidade, mas essa é apenas uma delas, Pode haver ressarcimento ao erário, pode haver outros tipos de punições. Claro que na questão da improbidade não se vai falar aí em prisão, certo? Prisão é relativa ao processo criminal que está correndo lá no Tribunal de Justiça. Mas os fatos que ensejaram o processo que está lá no tribunal são basicamente esses fatos que ensejaram o processo daqui, que está correndo aqui na comarca de Itapajé. Só que esses fatos, eles geram várias consequências, a consequência criminal e a consequência cível, que seria a improbidade. Então, quero esclarecer aqui a todos os itapajaenses que muito se fala, sobre esse assunto. Com muita responsabilidade, muita parcimônia, eu quero dizer a todos que essa investigação foi uma investigação bastante séria, desenvolvida pelo Ministério Público, uma investigação que não foi de um dia, 2 dias, ou seja, não é nada leviano, foi algo feito com bastante responsabilidade, com bastante critério, é fruto de um trabalho aí de anos, de aproximadamente 3 anos, e que apenas quando os colegas lá da Procap obtiveram indícios probatórios suficientes, foi que eles deflagraram essa ação, essa ação toda, essa operação que ficou conhecida como Pedra do Frade, E os fatos foram tantos que a investigação é quase que como um novelo. Você vai puxando um fio e daquele fio vai aparecendo mais e mais e mais coisas, Foi algo mesmo bem aprofundado, e eu quero que fique claro que, mais uma vez, que foi feito com muita responsabilidade. Não se trata de perseguição política, certo? Independentemente do gestor que estivesse no poder, poderia ser Ciro, poderia ser qualquer outro, aí que vocês conheçam, poderia ser qualquer um, independentemente do gestor, independentemente do partido político. Uma vez acontecido fatos semelhantes como os que foram investigados aqui, inevitavelmente a consequência seria essa, seria o Ministério Público ter que entrar com esse tipo de ação. O Ministério Público, ele não age aqui de uma forma partidária, ele não age com paixões políticas ou com partidarismos, muito pelo contrário. O Ministério Público é uma instituição que está aqui para fazer o filtro do que está certo, do que está errado, do que ele consegue alguma coisa, consegue indícios probatórios, de acusações que tenham um mínimo de suporte probatório que se possa levar adiante. E no caso
caso desse processo, repito, é fruto de uma investigação bastante criteriosa, que aconteceu inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça. Foi fruto desse inquérito originário. Foi nesse inquérito originário que aconteceu lá no Tribunal de Justiça, com todo o controle de legalidade, inclusive controlado pelos desembargadores, né, que foram obtidos esses indícios. Todo esse contexto probatório que está supedaneando, que está embasando essa ação. Queria dizer também a todos que a ação ela é uma ação pública, ela não é uma ação sigilosa, né? Muito pelo contrário, os fatos que estão ali, eles são de interesse público. É muito importante que a população conheça tudo que está ali, sabe? Antes de sair falando que é algo leviano, ou que é algo mentiroso, ou que é uma perseguição política. Não é absolutamente nada disso. É evidente que o processo está começando. Ainda vai haver todo aquele contraditório, ampla defesa, né? E ainda vai haver uma sentença final. Nós não temos aqui ainda condenados, né? Mas eu quero deixar claro que nós partimos de um ponto de partida muito bem embasado, de uma investigação muito bem feita, com muitos fatos que devem ser levados em consideração, né? E que para o próprio esclarecimento da população seria importante que as pessoas tivessem conhecimento, sim, do que tem ali, até para formar o seu próprio convencimento de que se existe perseguição ou se realmente aquilo dali faz sentido. Como eu falei mais uma vez, os promotores que aqui estão não têm ligação com a cidade. Não tem nenhuma ligação com a cidade e nem interesse em perseguir quem quer que seja. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para ser o fiel da balança. Ou seja, tentar trazer um pouco de justiça a um lugar que, como eu já disse antes, né, já falei anteriormente, Itapajé é um lugar de profundas injustiças mesmo, e isso entristece qualquer um, porque você vê aqui que, e aqui eu não estou falando especificamente de ninguém, certo? Não estou falando nem de partido A, B ou C, nem de políticos, eu estou falando aqui genericamente, a partir de agora. Você vê que qualquer pessoa aqui que tem um pouquinho de poder a mais, já se acha o soberano, já se acha o todo-poderoso, acha que não tem, que o poder dele é ilimitado. E isso é grave, porque o que é para ter na mente de qualquer pessoa que presta um serviço para o público, né, de qualquer gestor público, ou de qualquer secretário desse, que é nomeado pelo prefeito, né, qualquer servidor público, é que ele está ali para servir ao público. Na sequência dos fatos, quais são os próximos fatos? Né? Concluída a ação de improbidade administrativa contra esses agentes, qual é a sequência, os próximos passos? Eu dei entrada na ação, né? A doutora, né, caiu aqui para a primeira vara, a doutora Juliana, né, que é a juíza da primeira, vai analisar, vai ver se recebe ou se não recebe a ação, né? Vai notificar a defesa, né? E ainda vai ter todo o desenrolar desse processo, né? Para que aí todas aquelas pessoas que constam lá, né, como respondendo por essa ação, tenham direito a apresentar suas versões, apresentar suas provas, né? E aí, no final de tudo isso, né, que ainda vai ter um trâmite aí de algum tempo, é que a gente vai saber se vão ser condenados ou se vão ser absolvidos. E quais das condenações, se forem condenados, quais daquelas condenações que o Ministério Público pleiteou que vão ser aplicadas pelo juiz. E aí, se forem condenados, vejam só, não estou falando aqui, né, até porque eu não julgo, certo? E mesmo que eu julgasse, a gente não poderia falar do resultado de um processo no começo dele. Se, uma vez condenados, né, uma das sanções pleiteadas pelo Ministério Público foi a inelegibilidade, proibição de contratar com o poder público, etc., que são condenações comuns às ações de improbidade, né? São próprias das ações de improbidade, né? Então, digamos, uma pessoa que genericamente, que é condenada numa ação de improbidade, se ela se tornar inelegível, se ela for proibida de contratar com o poder público, ela também não vai poder prestar serviços para o poder público. Outra sanção também, que é muito comum ser pedida nas ações de improbidade, é o ressarcimento ao erário. O que é o erário? O erário, no caso, são os cofres públicos de Itapajé. Muito importantes aqui, é uma das sanções que eu considero das mais importantes, né? Porque
cofre público de Itapajé ele é abastecido pelo dinheiro, é oriundo dos impostos que cada cidadão paga com o suor do seu rosto. Doutora, o embasamento dessa ação, ela se dá em torno de um objeto específico, um acontecimento específico, ou pode-se dizer que existia, né, um esquema, vários e vários acontecimentos que desencadearam nessa ação? A investigação, ela partiu de um ponto, de um fato. Só que esse fato não foi um fato isolado, né? Como toda investigação, como eu falei que a investigação ela é como se fosse um novelo. Você começa a puxar um fio, que seria o equivalente a um fato, e aí você não sabe onde é que vai parar, né? Porque você vai puxando e vai vindo mais fios, ou seja, mais fatos, né? A operação, né? A Pedra do Frade, ela foi desencadeada, digamos que por esse conjunto de fatos, né? Porque, na verdade, um único fato deu origem à investigação. Só que a investigação, assim que ela iniciou, ela não foi logo pay-buff, ela não foi logo para uma operação, ela não chegou logo aqui em Itapajé, não. Ela foi averiguando os fatos, né? A investigação foi apurando uma coisa aqui, outra coisa ali, foi vendo o que poderia proceder e o que não poderia proceder. E a partir daí, né? Tanto é que eu falei aqui, são coisas que estão sendo investigadas há quase 3 anos, para chegar até, digamos aí, o ano que nós estamos, né, 2016, já que o ano foi marcado por vários acontecimentos oriundos dessa operação. E essa ação que eu dei entrada, né, essa ação de improbidade, ela é como se fosse mais um desdobramento.